Vamos continuar a leitura do livro Por que Gritamos, de Elisama Santos, capítulo 5, Fazendo as pazes com a parentalidade possível. Abri espaço para perguntas e Vera logo levantou a mão. Ela me contou que estava enfrentando grandes dificuldades com a filha e que não sabia mais o que fazer. Além das dificuldades em si, sentia culpa pelos sentimentos que elas lhe despertavam. A filha era um sonho antigo que fora nutrido em seu coração durante anos. Foram diversas consultas médicas, notícias ruins e tentativas. A tão sonhada gravidez chegou após 2 fertilizações. Depois de tanto sonho, esforço, investimento de tempo e dinheiro, Vera se sentia profundamente frustrada com a realidade. O sonho parecia um pesadelo, e ela julgava tudo o que sentia como indevido, uma demonstração de ingratidão. Enquanto falava, Vera chorava. Não entendia o que estava acontecendo e acreditava que a dificuldade de engravidar tinha sido um aviso divino. Ela não havia nascido para cuidar de outro ser humano. Acolhemos, o grupo e eu, a sua dor. E aos poucos, muitos dos presentes dividiram suas próprias frustrações, seus medos e angústias em relação aos filhos. Vera não estava sozinha e pôde sentir isso. A maternidade não era o que ela havia sonhado. Na vida real havia menos felicidade do que prometido. E tudo bem. Ao olhar para as próprias idealizações e ver o quanto eram irreais, Vera pôde cuidar da relação com a filha para além da própria frustração. Cada um de nós tem uma lista mental que descreve como um pai e uma mãe que devem ser, e isso não está diretamente relacionado com ter filhos. Mesmo quem afirma que nunca terá filhos tem, em sua mente, uma definição clara do que isso significa, de como os pais devem agir e os requisitos que devem atender para serem considerados bons. O problema está exatamente aí. A forma na qual achamos que devemos caber como pais foi construída por alguém que não fazia a mais remota ideia do que é educar uma criança. Das repercussões emocionais, físicas, financeiras e existenciais que essa relação implica. Como filhos, sabemos que tipo de pais queríamos, a forma como eles deveriam ser, como deveriam falar e se comportar, como deveríamos se sentir em relação a nós e aos nossos feitos. Como dito anteriormente, esquecemos que são humanos e que possuem uma história e que nos antecede e desejamos que atendam a nossas expectativas infantis. Quando os nossos filhos nascem, não abandonamos essas expectativas, apenas as transferimos de lugar. Agora temos que ser mãe ou pai, e esse pai seria o ideal. Agora temos que ser felizes, amorosos, acolhedores, firmes e tantas outras coisas. E essa idealização se choca com a nossa humanidade. Nós nos damos conta de que não damos conta. E nos frustramos porque acreditamos que não estamos sendo pai ou mãe que deveríamos ser. Que não estamos sentindo a felicidade avassaladora e constante que deveríamos sentir, que os filhos não nos contemplam e não trazem plenitude. E isso não pode estar certo, afinal. Onde está a mãe calma e tranquila que idealizamos? Onde está o pai brincalhão e amoroso que sonhamos ser? Grande parte das mães e dos pais que me seguem acha que não é boa ou bom o suficiente. Eles afirmam que costumam dormir frustrados e angustiados com a distância gigantesca que existe entre a expectativa e a realidade, e essa frustração contribui para o grito, para o tapa, para a atitude impensada. A frustração desencadeia a raiva, que leva
a comportamentos que não desejamos ter, o que, por sua vez, leva à culpa, que leva a mais frustração. É um ciclo de caos instaurado, reforçando a certeza de que somos pais com defeito de fábrica. Precisamos olhar para o ideal que estamos buscando e atender e ver o que nesse pai ou nessa mãe ideal faz sentido para nós e para a nossa história, o que dentro dessa fantasia pode permanecer como um referencial e o que deve ser descartado porque apenas nos oprime e nos entristece. Essa mãe que você acredita que deveria ser, ela é humanamente possível? E esse pai, ele respeita a sua história? Até quando vamos tentar atender a uma idealização que criamos muito antes de sabermos o que era ter filhos? Eu convido você a acolher a realidade, a abandonar a parentalidade ideal e assumir a parentalidade possível e viva. A parentalidade que enxerga as suas possibilidades e dificuldades, que acolhe a sua história e a sua realidade. Eu convido você a rever esse conceito, a redefinir a mãe ou o pai que acredita que deveria ser, e isso pode transformar a sua vida. A parentalidade ideal. Quantas lembranças você tem dos seus pais sentados no chão brincando com a família reunida? Quantas vezes se recorda de ver a sua mãe preocupada com o que você ia fazer à tarde em casa, depois da aula, assumindo a responsabilidade pelo seu entretenimento e pela sua diversão? Quantas vezes se recorda de seus pais estudando a pedagogia da escola na qual você ia estudar, ou lendo os rótulos dos alimentos que entravam na casa para saber qual a qualidade dos conservantes, a quantidade dos conservantes em cada um deles? Eu sei que nos faltou muita coisa e que hoje podemos fazer mais do que os nossos pais puderam. Não estou de forma nenhuma contradizendo o que já foi escrito até aqui e adotando o discurso de sobreviventes. Quero apenas que você pare para pensar no quanto o conceito de pais ideais mudou em apenas uma geração, o quanto estamos assumindo responsabilidades maiores do que é humanamente possível, no quanto tentamos preencher o nosso vazio através dos nossos filhos e da nossa forma de maternar e paternar. Fomos de um oposto ao outro e é preciso encontrar o equilíbrio. Imagine que, por muito tempo, seguramos um pêndulo do lado esquerdo da estrutura que o sustenta. Quando o soltamos, ele não parou no meio, mas partiu com intensidade para o extremo oposto. Enquanto os nossos pais se esforçavam apenas para nos manter vivos e fisicamente saudáveis, na medida do que lhe era possível, nós adotamos a ideia de que precisamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos, fazer uma programação na qual não haja lugar para ócio, colocar 5 cores em todos os pratos em todas as refeições e de preferência com ingredientes orgânicos, recém-colhidos da horta doméstica, que, por sua vez, é nutrida pelo adubo da composteira. Escolher uma escola Montessori ou Waldorf, ou que siga outra pedagogia mais focada no desenvolvimento humano, matricular no inglês, no mandarim ou em outra língua que será absolutamente necessária no futuro, comprar roupas feitas por artesãos com algodão natural, não terceirizar os cuidados dos filhos, responsabilizando-se pessoalmente por cada troca de roupa e refeição, e fazer tudo isso enquanto cuidamos da nossa carreira e somos exemplos de sucesso e felicidade. Não podemos esquecer que precisamos manter as crianças entretidas, de preferência com brinquedos feitos em casa, com material reciclado e gravetos. Tudo isso com um sorriso no rosto, porque os filhos trazem muita felicidade, plenitude e realização. Fácil, não? Não seria capaz de
não seria capaz de dizer quantas vezes escutei de pais e mães que eles não eram bons, sobretudo as mães, que são muito cobradas pela sociedade. Se colocarmos no papel as expectativas que depositamos em nós mesmos no que diz respeito aos pais e mães que deveríamos ser, veremos que é possível atendê-las e que estamos cultivando enormes frustrações. Você não vai ser a mãe perfeita, você não vai ser o pai perfeito. Faremos merda tantas vezes que não saberemos listar. Adequar as nossas expectativas às nossas possibilidades nos traz mais tranquilidade, reduz a frustração e reduz a raiva, que reduz o caos e que reduz a culpa. Leila estava enfrentando grandes dificuldades na adaptação escolar da filha Júlia, de 3 anos. A menina chorava desesperadamente sempre que avistava a escola e a mãe não sabia mais o que fazer. A minha primeira pergunta para ela foi sobre o quanto confiava na escola, se ela estava segura da decisão que havia tomado, e a resposta veio cheia de inseguranças e frustrações. Leila queria uma escola com uma pedagogia mais voltada para o desenvolvimento humano e não só para o desenvolvimento intelectual, mas não havia nenhuma opção na cidade onde morava. A escola havia sido a menos pior dentre todas as opções possíveis. Cada fala e cada gesto dos professores aumentavam sua convicção de que a escola era inadequada. Conversamos sobre as opções disponíveis e ela me disse que não havia nenhuma outra, pois precisava trabalhar, precisava colocar a menina na escola e precisava também fazer as pazes com as próprias possibilidades. Sim, uma escola alinhada com as prioridades da família seria algo maravilhoso. Um ambiente focado no desenvolvimento de autonomia, da inteligência emocional e das habilidades sociais deveria ser um direito de toda criança, assim como o alimento nutritivo e o acolhimento das suas dificuldades e potencialidades. Infelizmente, não é sempre assim. Lidar com o que é possível é mais útil e sábio do que se agarrar a idealizações. Ao reconhecer o que havia oferecido era melhor do que as suas possibilidades lhe permitiam, Leila recuperou a segurança que precisava transmitir à filha. Nos dias que se seguiram, a menina chorou a despedida, a saudade, mas encontrou na mãe o apoio de que precisava para atravessar aquele importante momento, e esse apoio e essa segurança mudaram tudo. Pode ser que os pais ideais que descrevi não tenham reverberado em você. Pode ser que os orgânicos, a escola alternativa e os brinquedos reciclados do Pinterest não sejam referências na sua realidade. Mas eu posso garantir que você tem aí na sua mente a imagem da mãe ou do pai que deveria ser. Esse ser que nunca erra, que sabe a quantidade exata de sims e de nãos e que deve dizer no dia a dia. Que tem todas as respostas e que exala segurança e maturidade. Esse ser impossível que na maior parte do tempo oprime em vez de inspirar. Você é bom o suficiente. Você é boa o suficiente. Hoje, do jeito que é, sempre podemos melhorar, mas isso não muda o fato de que somos suficientemente bons. Do que ofertamos o melhor que podemos todos os dias. E lembrar disso nos torna mais seguros e equilibrados. Quantas vezes você recita a ladainha mental de que deveria agir de maneira diferente? Quantos deveria diz para si mesmo por dia? Já parou para descrever a mãe ou o pai ideal? Pegue um papel e descreva essa figura com todas as características que considera essenciais. Quando essa descrição é realmente possível, quanto dessa descrição vem da criança que você foi? Quanto vem da sociedade, mas não faz o mais remoto sentido para você? Humano, demasiado humano. Quando Vera falou sobre a frustração com a maternidade, me lembrei do puerpério de uma amiga. Fui visitá-la e quando o bebê estava
com cerca de 2 meses. Depois de alguns minutos de conversa, perguntei se o amor já havia chegado, e a minha amiga chorou tão intensamente que eu levei um susto. Ela me contou que esperava sentir o tal amor de mãe que lhe tiraria o chão e o ar, mas que até aquele momento achava o filho lindo, fofo e só. Que gostava dele tanto quanto do meu filho, por exemplo. E que a ausência daqueles sentimentos tão sobrenatural a fazia crer que era uma mulher mesquinha. Uma mãe com defeito de fábrica. Tinha medo de protagonizar uma daquelas histórias de mães que machucam o bebê, porque, obviamente, ela não era uma mãe normal. Quando perguntei se o amor já havia surgido, sem saber, tirei um peso das suas costas. Ela não era um monstro em forma de mulher. Era apenas uma mãe normal que, como muitas outras, sente o amor chegar aos poucos, construindo a relação nas trocas do dia a dia. Você vai sentir mais que amor pelo seu filho. Vai sentir frustração, medo, raiva, ódio e decepção. Vai experimentar mais sensações do que as que aprendeu que são próprias de um pai ou de uma mãe. Porque, adivinhe, você é um ser humano. Porque não há relação que se construa apenas de amor. E tudo bem, nós crescemos construindo uma visão irreal dos pais. Até quando nos batiam ou perdiam a paciência, eles nos responsabilizavam por isso. Fantasiavam o descontrole com o amor, e nós acreditamos que o amor era a única coisa que sentiam, independente das suas atitudes, das suas falas e dos seus gestos. Eles sentiam amor e ponto. Os nossos filhos nasceram e descobrimos que a realidade é bem diferente da idealização, que há mais choro nosso e deles do que achamos que haveria. Sentimos vontade de fugir e de entrar para o programa de proteção a testemunho do FBI, mudar de nome, endereço e identidade. Há medos, dúvidas, inseguranças. Não temos as certezas de que os nossos pais pareciam ter. E acreditamos que, claro, o problema somos nós. Ter filhos não lhe deu superpoderes, não nasceram asas, não houve uma canalização. Você é um ser humano sem filhos e agora é um ser humano com filhos. Simples e complexo assim. A idealização dessa relação de seres angelicais é opressora. E lembre-se do peso do rótulo. Pois então, pai e, sobretudo, mãe são rótulos difíceis de carregar porque trazem consigo expectativas irreais. Você é falível, erra, se equivoca. Você tem dias bons e dias ruins. Você faz parte de uma natureza clínica imutável e, como tal, tem variações de humor, vive fases mais fáceis e simples e fases mais complicadas e enlouquecedoras. As árvores perdem as folhas no outono, as marés sobem e descem, os bichos reduzem a pelagem no calor. Não há constância. Viver é uma dança. Precisamos aceitar que não somos robôs com uma programação única, que nos garante sempre o mesmo sorriso e sempre as mesmas ações. Acolher a nossa natureza nos torna mais capazes de lidar com ela. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Tenho um riso solto e um otimismo que, segundo meu marido, é quase infantil. Acontece que, como todo ser humano, tenho os meus dias ruins. Há algum tempo eu me obrigava a ficar bem nesses momentos. Eu acreditava que tinha que estar feliz, porque afinal de contas eu sou feliz. Essa obrigação me frustrava e, como você já deve ter aprendido aqui, a frustração é um gatilho para a raiva e para a irritabilidade. Tentando ficar mais feliz, eu me empurrava para o extremo oposto.
Aceitar que somos humanos e sair do trono é libertador. Podemos sentir tristeza, alegria, excitação, medo, dúvida. Podemos ter vontade de sentir, e o nosso valor como pai ou mãe não está atrelado a nada disso. Sentir a nossa humanidade pulsar em nós não é uma demonstração de que somos pais inadequados e ruins, e essa consciência nos torna pais melhores, mais pacientes e capazes, e que se dá por 2 motivos. O primeiro é que nos permitimos aprender com os erros e tropeços em vez de brigar com eles. O segundo é que libertamos os nossos filhos de serem filhos perfeitos para nos sentirmos pais perfeitos. O comportamento dos nossos filhos não são uma medida das nossas capacidades enquanto pais. Não são um termômetro da nossa parentalidade. Os comportamentos podem indicar a qualidade da nossa conexão, os sentimentos e a necessidade deles, mas não determinam se somos bons ou maus, capazes ou incapazes. Não devemos viver nessa montanha russa em que nos consideramos bons pais quando nossos filhos se comportam bem, dão bom dia, boa tarde, boa noite e agem de uma forma que nos dá orgulho. E péssimos pais quando eles respondem, mentem e batem nos irmãos. Somos pais suficientemente bons, sobretudo quando aprendemos a lidar com quem somos. E já que estamos despindo a relação entre pais e filhos da nossa santidade, precisamos aceitar que, algumas vezes, os nossos filhos não vão gostar de nós, que nos darão outras coisas além do eu te amo, e tá tudo bem. Você não precisa da aprovação da criança e do adolescente para reconhecer o seu lugar, ou, pelo menos, não deveria precisar. Certa vez eu entendi uma mãe que me dizia que não aceitava que o filho lhe dissesse que não gostava dela, em que todas as vezes que o menino falava algo assim, ela respondia, você me ama sim. E eu sorri para ela e disse, posso lhe contar um segredo? Ela não mentiu para você. Naquele momento, ela não gostava mesmo. Se assumimos que há dias que queremos sumir e que em determinados momentos sentimos coisas além do amor pelos nossos filhos, por que esperamos que eles sejam constantemente gratos e felizes por nos terem como pais? Sim, em alguns momentos eles desejarão ter pais diferentes, e isso tampouco mede a nossa capacidade. Dia desses, meu filho mais velho me disse a seguinte frase, eu não gosto de você, nem parece que você escreveu o livro Educação Não Violenta. Veja bem, volta e meia eu faço merda. Volta e meia eu tenho atitudes que fogem do que eu gostaria. Mas nesse dia eu fui impecável. Naquele momento eu havia agido exatamente como eu acho que deveria agir. Mas ele havia recebido um não e, como esperado, estava frustrado. Não ia me agradar sorrindo diante da negativa. E eu não preciso de selo de mãe super legal, dado pelos meus filhos, sobretudo em momento de raiva, para me considerar uma boa mãe. Em qualquer relação entre humanos há conflitos, há desagrado, e todos os envolvidos nessa relação experimentaram os mais diversos sentimentos e as mais diversas facetas humanas, mesmo que um desses envolvidos tenha menos de 1 metro de altura. Os nossos filhos acessam feridas que nem sabíamos que existiam, e todas as descobertas que eles nos possibilitaram ter nos tornam pessoas melhores. Aceitar que somos mais do que pais sorridentes e responsáveis nos faz aceitar que eles são mais do que filhos sorridentes, gratos e obedientes. Acolher a nossa humanidade nos deixa mais dispostos a acolher a deles. A aceitação transborda. Você não tem que dar conta. Há um ditado africano que diz que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança e, sem dúvida, ele está certo.
A missão de educar e atender às demandas de um serzinho, de forma que ele cresça emocionalmente saudável e seguro, é grande demais para ser assumida por apenas 2 pessoas, ou por uma, como acontece em grande parte dos lares brasileiros. Mães costumam ser aquelas que ficam mais sobrecarregadas pelos cuidados dos filhos, as que são mais cobradas para atender às expectativas sociais e, exatamente por isso, sofrem a solidão imposta a quem tem filhos em nosso país. É o velho quem pariu Mateus que o embale, impondo seus defeitos nefastos. Quando a minha mãe descobriu a minha primeira gestação, havia na igreja que ela frequentava um programa de apoio a mulheres. Sempre que uma mulher engravidava, uma mãe mais experiente assumia a responsabilidade de ajudá-la com o bebê e com a maternidade. A mulher que assumiu essa responsabilidade em relação à minha mãe foi uma amiga da família e que eu chamo de Mamãe Sônia até hoje. Os anos se passam e o senso de comunidade vai se perdendo à medida que somos transformados em uma sociedade cada vez mais individualista e competitiva. A responsabilidade pelo bem-estar geral e pela construção de um futuro melhor foi reduzida a encontrar uma boa carreira profissional e nos esquecemos de que, além do que construímos individualmente, precisamos construir uma convivência coletiva mais justa, igualitária e tolerante. Sem essa consciência, perdemos o apoio e a parceria. Receber apoio e ter com quem contar faz com que a parentalidade, em especial a maternidade, seja uma experiência menos intensa. A ideia absurda de que precisamos dar conta de tudo nos oprime, sobretudo as mães. Enquanto meninos crescem brincando de carrinho, cuidando de si mesmos e desenvolvendo força de trabalho, as meninas são educadas para cuidar de todos ao seu redor. Crescem brincando de boneca para que no futuro saibam cuidar dos bebês. Aprendem a prestar atenção à sujeira e se escondem a cada cantinho da casa. São educadas para fazer o outro feliz e são cobradas por isso. Boas meninas não reclamam, não incomodam e fazem tudo o que precisa ser feito com um sorriso no rosto. Crescemos acreditando que, como mães, precisamos dar conta de todas as demandas das crias, da casa e de nós mesmas. Somos sufocadas por listas mentais de tarefas intermináveis e impossíveis de serem realizadas. Acordamos e dormimos insatisfeitas e acreditando que dar conta nos define como mães e mulheres. Certo dia, Isaac, meu marido, saiu com uma camisa amassada. Eu odeio ferro de passar roupas e eu sei por onde ele anda em casa. Pois bem, a minha mãe reparou na camisa e me chamou no canto. Como você deixou seu marido sair com uma camisa nesse estado? As pessoas vão pensar o quê? Que tipo de mulher deixa o marido sair assim? Como sempre foi responsável por tudo na casa, desde a lavagem da calça até o meu penteado e o penteado da minha irmã, ela acreditava que a roupa do homem, adulto, saudável, lúcido e capaz, era responsabilidade minha como mulher, pois não é. E eu não vou assumir como minha as responsabilidades que não fazem sentido apenas porque dizem que devem ser assim. Ressignificar o papel de cada um dos integrantes da família, assumindo apenas a parte que nos cabe, é libertador. Eu não dou conta, eu não vou me massacrar por isso. Aprendi a pedir ajuda e a perguntar o que não sei, mesmo que eu tenha escutado a vida inteira que eu deveria saber. E admitir que essa ou aquela tarefa me deixa confusa. Fortalecer em mim a ideia de que sou uma mãe suficientemente boa, de que faço o meu melhor e o que posso com as ferramentas e possibilidades que tenho, faz com que me preocupe menos com o olhar julgador do outro. E é exatamente por isso que precisamos analisar as nossas prioridades e convicções. Se não o fazemos, somos arrastados por uma enxurrada de obrigações e expectativas que não nos pertencem. Mel.
Mel era uma mulher de 32 anos que parou de trabalhar para cuidar dos 2 filhos. Vivia para as crianças, preparava as refeições, organizava a casa, mantinha os exercícios em dia e cuidava do material escolar. Além de preparar as refeições, ela, com a maioria das mulheres, quem pensavam no que comprar, quando comprar e como comprar. Quando conversamos, ela estava exausta. Havia muito tempo que não ia ao cinema ou que lia um livro. As obrigações rotineiras não a deixavam espaço para que ela fizesse nada além de administrar as demandas de todos os membros da família. Estava infeliz, exaurida, e toda essa infelicidade se refletia na relação com as crianças. Perguntei se já tinha pensado em deixar as crianças com o pai, que não representava uma fonte de ajuda, mas que era tão responsável pelos filhos quanto ela. E a resposta imediata foi que ele não daria conta, que ele não seria capaz de fazer tudo da forma correta, que, obviamente, era a dela. Ao ouvir isso, lembrei-me da primeira vez que viajei a trabalho e deixei as crianças com o pai por 2 dias inteiros. Fiz uma lista das coisas que achava que ele ia precisar. Comprei comida, deixei a minha mãe sobre aviso. E acreditei verdadeiramente que ele não ia dar conta das demandas dos pequenos. Liguei para casa várias vezes, quase enlouqueci. Quando retornei, a casa estava bagunçada e o cabelo das crianças estava mal penteado. Fui invadida por uma raiva mortal, senti vontade de nunca mais repetir o que considerei um erro. Mas ele precisava aprender. Mais viagens surgiram e de lá para cá as coisas mudaram muito. Ele aprendeu a cuidar da casa do jeito dele e eu aprendi que não sou a única responsável por tudo. Perguntei a Mel se ela tinha amigos e parentes próximos com quem pudesse contar, se algum dia havia pedido que ficasse com os filhos para ela ir ao cinema ou para ela sair para jantar com as amigas. Ela me disse que morava perto da sogra, mas que a avó deixava que as crianças assistissem TV e ela não gostava, que as regras dela não eram respeitadas, preferia não deixar os filhos com ninguém. Munida da convicção de que somente ela sabia cuidar dos filhos e da casa, Mel carregava um peso muito maior do que precisava carregar e se tornou uma mãe irritada e impaciente. Quando falamos de rede de apoio e do famigerado dar conta, precisamos aprender que, quando delegamos uma tarefa, ela será executada de uma maneira diferente da nossa. No livro Deixe a Peteca Cair, da autora Tiffany Dufu, cunhou uma expressão da qual gosto muito, a Síndrome do Controle do Lar, ou SCL. Segundo ela, essa síndrome traduz a necessidade que temos de que tudo, absolutamente tudo, seja do nosso jeito. A crença de que, sem a nossa presença, o mundo desaba. A ideia de que somente os nossos braços podem se movimentar freneticamente no malabarismo diário. Nós nos deixamos sufocar por demandas que poderiam ser delegadas ou simplesmente abandonadas. Quantas vezes você procurou pessoas conhecidas que moram perto da sua casa para dividir a obrigação de deixar as crianças na escola? Quantas vezes se sentou com o marido ou com a esposa, o companheiro ou a companheira e fez uma lista das tarefas domésticas, dividindo as responsabilidades? Quantas vezes procurou outras mães, outros pais e pessoas responsáveis por crianças, criando um grupo de apoio? Quantas vezes se movimentou para que a vida ficasse menos solitária? Não quero que você ache que eu estou menosprezando as consequências terríveis do machismo e de suas imposições na vida de mulheres e homens em nossa sociedade. Não quero que acredite que eu estou desconsiderando as desigualdades sociais, a ausência de creches públicas e de qualidade e a falta de apoio em empregos e escolas para que os pais, sobretudo mães, tenham uma atuação social mais igualitária. É justamente conscientes desses fatores que precisamos nos fortalecer e decidir o que vamos fazer com toda essa desigualdade. Peça ajuda, aceite que as coisas não serão feitas exatamente como você deseja.
E isso não é necessariamente ruim. Existem outros jeitos de fazer as coisas além do seu. Seus ombros não precisam sustentar o mundo. E lembre-se de que algum tempo adiante da TV ou comendo doce na casa da avó não vai destruir todos os seus esforços. Você ganha algumas horas para si e a criança ganha novas perspectivas de vida. No fim das contas, delegar faz bem para todo mundo. E quando o pai ou a mãe não concorda? Estamos no fim do 5º capítulo e até aqui creio que você já percebeu que educar por meio da não violência é um caminho de autoconhecimento e, como tal, só pode ser trilhado individualmente. O que quer dizer que, por mais incrível e transformadora que esteja sendo a sua jornada, você não pode desenhar o caminho do outro. Não pode simplesmente convencê-lo do que é certo ou errado. Mudar a forma como educamos exige que olhemos para a nossa própria história. Desejar abandonar as palmadas e os castigos exige que reconheçamos que houve excesso e violência na nossa infância, que doeu, e assumir isso mexe com as convicções estruturantes da nossa vida e da nossa personalidade. Cada pessoa tem o seu tempo e o seu momento para lidar com as próprias dores, e tá tudo bem. Construir um relacionamento saudável com uma criança ou adolescente é uma missão desafiadora. É algo que demanda dedicação, reconhecimento das nossas falhas e dos nossos acertos. Olhar para nós mesmos e para o outro com uma profundidade a qual não estamos habituados. Tarefa de uma vida inteira. Não seremos capazes de assumir a responsabilidade pela construção do relacionamento do outro com a criança. É pesado, exaustivo e impossível. E por mais que doa, essa é a história de vida desse ser humano que estamos educando. Mesmo que você se divorcie, que nunca mais veja aquele pai ou aquela mãe, ele não vai deixar de ser seu pai ou a sua mãe, ou não vai deixar de ser pai ou ser a mãe do seu filho. Este é um laço que não se desfaz e cabe a nós ajudar a criança a compreender que ela não é responsável pelo comportamento do pai que bate ou da mãe que grita. Cabe a nós ajudá-la a lidar com o abandono, com a frustração, com a dor causada pelos comportamentos dos pais feridos, que os pais feridos costumam ter. Nos resta dar apoio, amor, carinho, cuidado. Nenhuma mãe pode ocupar o lugar de um pai e vice-versa. O melhor que podemos fazer pelos nossos filhos é assumir o nosso papel de corpo e alma, esforçando-nos para sermos suficientemente bons para eles. É seguirmos a nossa jornada. Diariamente recebo mensagens de pessoas que não sabem como atuar nos conflitos entre o cônjuge e os filhos, que não querem interferir na autoridade deles, mas que desejam proteger as crianças e os adolescentes dos abusos físicos e psicológicos. A resposta não é simples, mas é uma medida para sabermos até onde ir. Se eu visito a sua casa e o seu esposo ou a sua esposa começa a gritar, xingar ou me maltratar, eu creio que a sua reação será nos separar. É provável que se aproxime e peça para que ele ou para que ela se afaste. Eu duvido muito que assista a toda a cena impassível, acreditando que a outra pessoa sabe o que está fazendo e que eu preciso entender a sua história de vida. Reflita, se você não interferiria em uma situação que envolvesse um adulto perfeitamente capaz de cuidar de si, porque acredita que não pode interferir quando um dos envolvidos é uma criança? Porque acredita que em uma relação em que há grande desigualdade física e psicológica, você precisa se calar? Defender os nossos filhos é a nossa missão, mesmo que seja defendê-los das pessoas que mais amamos.
ou de nós mesmos. Eu preciso ter a confiança de que, se um dia minha razão for sequestrada por algum infortúnio da vida, o meu marido vai defender os meus filhos de mim. Porque o bem-estar e o desenvolvimento deles precisam ser a nossa prioridade como pais e como espécie. Essa interferência não precisa ser ofensiva, chamando o pai de louco ou a mãe de descontrolada. Você está nervoso ou nervosa, eu assumo daqui adiante. Separe os dois e proteja a criança ou o adolescente. Acolha a dor, o medo e a frustração. Não se omita. Se a dor de sentir o abandono e o desamparo pode marcar uma vida tanto quanto a agressão. Eu me recordo de uma amiga que iniciou um processo terapêutico em um grupo do qual eu também participava. Sempre que falávamos das dores da infância, ela trazia a imagem do pai, um homem duro, grosseiro e intransigente. Foram inúmeros os episódios da infância que fizeram dele o seu algoz. A mãe era vista como o oposto, um anjo, a melhor mãe do mundo, irretocável. Em uma das dinâmicas, inesperadamente, ela acessou uma dor profunda relacionada a essa mãe. O choro e a raiva vieram à tona e ela repetia dando voz à criança que foi. Você era adulta, você podia ter me defendido dele e não fez nada. Você deixava, você foi covarde. A nossa covardia é sentida pelos nossos filhos como um desamparo, e isso dói profundamente. A esperança de receber a proteção e o cuidado dessa mãe perfeita se transformou em uma mágoa e ela não conseguia acessar. Se transformou na convicção de que não podia contar com ninguém, de que estava sozinha em seus sofrimentos, e isso interferiu diretamente na construção da narrativa da sua própria vida. Você pode enviar vídeos e prints de textos e compartilhar posts nas redes sociais. Pode ler trechos de livros em voz alta, pode espalhar as sementes, desejando verdadeiramente que encontre em algum momento um terreno fértil para brotar. Mas não esqueça nunca que educar um adulto não é sua missão. Foque em construir uma relação saudável consigo mesmo e com a cria. Quando uma peça muda a forma de funcionar, toda a engrenagem se vê obrigada a mudar também. Faça a sua parte e há de ser o bastante. Tchau, culpa. Você vai errar, vai gritar, vai agir da maneira completamente oposta que gostaria de agir. E isso é tão certo quanto o azul do céu ou o sal do mar. E quando essas falhas e erros acontecerem, você precisa lembrar de que eles não definem a sua maternidade ou a sua paternidade, que você é maior do que um comportamento pontual, que os seus esforços diários não são apagados quando você perde a paciência e quando as suas feridas falam mais alto. A culpa fala sobre os nossos padrões e sobre o que é importante para nós ou para a sociedade. Todas as vezes que não atendemos ao que achamos que deveríamos atender, a culpa aparece para nos lembrar disso. Quando esse sentimento surgir, em vez de nos perder em auto-julgamentos ou autopunição, precisamos tentar entender o que sentimos, porque sentimos o que podemos fazer para melhorar. É um exercício transformador. Não podemos deixar que a culpa nos desconecte de nós mesmos e nos faça confundir e cometer um erro com ser um erro. Para ajudar você a lidar com a culpa, sugiro um roteiro para uma viagem dentro de si. Identifique a regra que você infringiu. A sua fala ou a sua atitude feriu que regra? O que era tão importante para você que deixou de ser atendido? Conectar-se a essa informação pode surpreender você. Talvez essa regra não seja realmente sua, mas sim um padrão irreal imposto pela sociedade.
Crianças adoecem, caem e se machucam. Coisas ruins acontecem. A ideia de que devemos ser onipresentes e onipotentes na educação dos nossos filhos, que nos faz mergulhar em ciclos de culpa que não deveriam existir. Mães, em especial, se sentem culpadas porque se divertiram com amigas, porque saíram sozinhas. Se sentem culpadas quando fogem à idealização de uma plenitude ou de uma santidade impossíveis de alcançar. Separar o que é seu e o que é do outro pode reduzir drasticamente as chances de enveredar em uma espiral de culpa. Essa regra é realmente importante para você? Ela é humanamente possível? Reconheça as suas boas intenções. Você conhece os motivos pelos quais agiu como agiu? Que necessidades buscava atender com as suas atitudes? Exercite a autocompaixão. No primeiro capítulo, falamos sobre o poder da autocompaixão e sobre o quanto ela pode fazer diferença na nossa jornada. Quando for inundado ou inundada pela culpa, lembre-se de que pode ofertar a si mesmo o carinho e o cuidado de que precisa. Crie um plano de ação. Se responsabilize pelas suas ações. Como agir de maneira diferente quando a situação se repetir? Quais são os pequenos passos que pode dar na direção da mudança? Enquanto a culpa nos paralisa, a responsabilidade nos movimenta. Ciente do que sente, o que é importante para você conectado com o seu coração, você poderá enxergar novas formas de atuar nas relações. Para encerrar, divido com você um aprendizado muito importante. Quando digo que não dou conta de algo, estou indiretamente dizendo que não tenho apoio suficiente para sustentar esse algo na minha vida. Somos seres que vivem em comunidade e precisamos de apoio uns dos outros para nos desenvolvermos de forma saudável. Muito desse apoio deveria ser ofertado pelo Estado e poderia ser oferecido pelas empresas, pela família e pelos amigos. O fato é que, quando assumimos que não sustentamos uma escolha, é porque nos faltam braços e mãos para ajudar a suportar o peso. Quando nos voltamos para a culpa e acreditamos que as nossas incapacidades nos definem, trazemos para o individual uma responsabilidade que deveria ser coletiva. Nomear as nossas culpas e ficar apenas com o que realmente é nossa responsabilidade nos deixa mais potentes, menos estressados e menos sobrecarregados. Faz de nós pais melhores. Você não tem que ser perfeito ou perfeita. Pais possíveis são suficientemente bons. Isso há de ser o bastante.